Olá, começamos mais um ano, ainda com a Escola Dominical à distância. Lição de hoje: olhar com fé para a cidade é o tema. E o texto bíblico indicado é uma narrativa onde Moisés, liderando o povo hebreu, chega ali às portas de conquistar a terra prometida. E aí ele manda 12 espias para sondarem, para ver se realmente aquela terra era boa, se eles tinham mesmo condições de conquistar a terra que Deus havia prometido a eles. Então, no capítulo 13, que depois eu gostaria que todos lessem ele inteiro, nós temos aí nos versos 27 e 28 o que os espias trouxeram. Primeiro, falaram os que tinham visto de forma pessimista. Então, eles relataram isso aqui, olha, que foram à terra, que realmente era uma terra boa, que tinha leite e mel, como era a promessa de Deus, mas que o povo que estava nessa terra era poderoso, que as cidades eram muito grandes, muito fortes, ou seja, que não valia a pena, que os israelitas não teriam condições de prevalecer, de entrar na terra. Mas levanta-se então Caleb, um dos espias, ele e Josué foram os dois que discordaram dos outros 10. E eles falaram então que não, porque embora fosse verdade que aquelas pessoas que lá moravam fossem fortes, que as cidades fossem fortificadas, eles sabiam que havia uma promessa de Deus e que as promessas de Deus, elas não falham. Então foi graças ali à firmeza de propósito de Caleb e de Josué que o povo então pôde continuar na sua expectativa, continuar no seu intento de tomar posse daquilo que Deus havia lhes prometido. Vamos refletir na nossa vida hoje. O que significa para nós a terra prometida? Para eles, os israelitas naquele momento, os hebreus, significava literalmente uma nova terra, um novo pedaço de terra para eles construírem sua nação depois de, durante muitos anos, terem sido escravos. Não necessariamente para nós, a terra prometida, ela vai significar um pedaço de terra ou uma mudança para um novo local. Mas muitas são as promessas de Deus em nossas vidas. E você não precisa ter recebido uma profecia, algo específico, embora isso possa acontecer. Basta que você leia a Bíblia. Deus é um Deus que quer que nós tenhamos vida e vida em abundância, como disse Jesus, seu Filho amado, que ele enviou à terra por nós. E nós temos, então, que tomar coragem para tomar posse de muitas dessas promessas. Que temores têm nos afastado disso? Muitas vezes, como nessa imagem, sabemos que há uma luz no fim do túnel, mas o túnel parece nos aprisionar, parece nos tornar impotentes, amedrontados, passivos diante das dificuldades momentâneas. Mas, tal qual nessa foto, temos que caminhar pelo túnel, sabendo que há uma saída, sabendo que haverá luz ao final dele. Esse é um desafio importante. E muitas vezes nós podemos nos tornar como os 10 espias enviados por Moisés, que se atemorizaram. Nós não devemos nos atemorizar. Outro problema que pode acontecer, além do temor, é a acomodação. Aquelas pessoas que estavam com Moisés, primeiro, em vários momentos, durante os 40 anos que eles atravessaram o deserto ali, em vários momentos suspiraram pelas panelas de carne que eles tinham no Egito. Eles eram escravos e tinham boa alimentação como algo que havia para os escravos, porque os proprietários de escravos queriam que eles estivessem fortes para o trabalho. E eles se acomodaram com a escravidão. Agora, naquele momento histórico, onde estava ali
às portas de Canaã, novamente, eles tinham acampado num local, que diz a Bíblia, que era um local aprazível, um local onde eles tinham comida, onde eles tinham segurança. Então, havia ali um forte risco deles também se acomodarem e não desejarem mais entrar na terra prometida. Não, fiquemos por aqui mesmo, podia acontecer isso. Mas aí nós tivemos as vozes dissonantes de Caleb e de Josué. E muitas vezes a maioria não tem razão. Tem gente que fala, a voz do povo é a voz de Deus. Com certeza, não. Tanto que o povo que estava ali presenciando o julgamento de Jesus, quando indagado ali por Pilatos, eles mandaram o quê? Queriam que soltassem Barrabás e crucificassem Jesus. Foi isso que aconteceu? Então, muitas vezes, pessoas são movidas ou manipuladas, como foi aquele povo que pediu a crucificação de Jesus, ou movidas por medos, por receios. A gente não tem que ir sempre conforme diz os outros, Maria vai com as outras. Querer fazer aquilo que todos estão fazendo. Às vezes é preciso coragem para pensar diferente e para agir diferente. E aí, essa coragem tem a ver com a forma como a gente enxerga a nossa cidade hoje, a cidade na qual moramos. As cidades, hoje em dia, são cheias de problemas. Problemas dos mais variados tipos. Problemas econômicos, sociais, políticos, morais, problemas de degradação urbana, degradação ambiental, degradação de seres humanos. E pode parecer, então, que essas cidades estão fadadas a oprimir os seus habitantes. E, com isso, muitos abraçam uma religiosidade que os leva a ficar apenas desejando o que virá depois, o céu, a vida eterna, que será uma bênção. Eu não tenho nenhuma dúvida que teremos uma vida maravilhosa quando a gente não estiver mais aqui na Terra. Mas a nossa missão não é essa, de ficar só suspirando pelo que virá e desprezando os desafios que temos hoje. Muito pelo contrário. Nesse local que moramos hoje, com todos os seus problemas, com todas as suas dificuldades, é onde nós somos desafiados a avançar. Não a ficar temeroso. Não podemos, somos frágeis, os inimigos são maiores que nós, nem ficar acomodados, mas avançar, provando à comunidade na qual estamos inseridos o amor e o cuidado de Deus. Nós precisamos avançar da mesma forma que o povo hebreu avançou naquela ocasião. E temos, então, que renovar o nosso compromisso como uma igreja missionária a serviço do povo, que não se cala, que não abaixa a cabeça e não fica temerosa, nem acomodada, nem alienada, mas que olha de maneira otimista a possibilidade de restaurar vidas, de lutar por tempos de maior justiça, de maior equilíbrio, não de uma maneira utópica, não de uma maneira irrealista. Não podemos fugir dos problemas. Os nossos problemas hoje são muito graves. Não sejamos cegos diante deles. Mas a grande questão é: Deus é maior. E assim como o povo de Israel, o povo hebreu naquele momento, avançou porque tinha Deus diante deles, nós também devemos avançar dia a dia, tanto cada um de nós, pessoalmente, individualmente, quanto nós como igreja e comunidade de fé. Temos que, no dia a dia, avançar na luta por restaurar a verdade, a vida plena, por difundir o evangelho na sua plenitude, que é a salvação das pessoas e a restauração do mundo. Tenho certeza que esse é o desejo de Deus para nós.
E essa foi a missão que Cristo nos deu. Que estejamos abertos a essa missão e que Deus nos abençoe e nos fortaleça sempre. Amém.